Oi, meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu vou compartilhar com você que está aqui comigo o capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Nós estamos caminhando por uma jornada de meditação, de reflexão. Nós estamos extraindo o que é puro, o que é agradável, que vem do Senhor por meio das Escrituras. Que você e eu possamos ter um tempo de estarmos aqui realmente buscando no Espírito Santo aquilo que Ele quer nos revelar por meio da palavra, que o nosso coração esteja sensível, os nossos ouvidos estejam conectados, a nossa mente esteja atenta, para que nós possamos verdadeiramente conhecer o Senhor mais e mais. Amém? Diz assim a palavra: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Uau! Amém? Será que você e eu já estamos preparadas para essa vinda do Senhor? Quais são as nossas expectativas em relação a esse retorno de Jesus? Nós precisamos refletir sobre a eternidade, minhas amadas. Neste capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele fala aos cristãos de forma muito carinhosa. Ele fala como alguém que deseja ver os cristãos crescendo em maturidade e na beleza da santidade. Ele encoraja aquelas pessoas a viver de maneira que agrade a Deus e que não seja por uma obrigação, mas em resposta ao amor que eles receberam primeiro. Nós só podemos amar porque nós fomos amados primeiro. Então aqui Paulo fala sobre santidade, ele começou falando sobre santidade. Ele lembra que Deus nos chama para uma vida separada do pecado, marcada pela pureza, pela honra e pelo domínio próprio. E nós vivemos num mundo que confunde a liberdade com libertinagem, com excessos. E aqui o Senhor está nos convidando a viver uma liberdade genuína. A liberdade de viver segundo a sua vontade, segundo os seus ensinamentos.
Paulo também destaca aqui algo muito precioso, o amor fraternal. Ele reconhece que aqueles irmãos, eles amavam uns aos outros, mas ele incentiva a amar ainda mais. E aqui nós podemos aprender que o amor, ele nunca está completo. Ele pode ser ampliado cada vez mais. Nós podemos sempre ter mais gentileza para oferecer, mais perdão para liberar, mais cuidado para demonstrar. É uma questão de perspectiva. E para finalizar, Paulo ele aborda também uma preocupação que afligia muitos corações: a morte daqueles que amavam. E ele lembra de que a tristeza dos cristãos não é uma tristeza sem esperança. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E aqui ele ressalta que aqueles que partiram em Cristo não foram esquecidos. Um dia haverá um reencontro, uma restauração e uma celebração na presença do Senhor. Então que nós possamos meditar, minhas irmãs, nesta palavra, na beleza da santidade que o Senhor nos deixou. Que o Senhor ele possa ministrar os nossos corações de forma genuína, que nós possamos nos permitir sermos ministradas, que o Espírito Santo nos convença, que nós possamos elevar as nossas expectativas para este reencontro, para essa restauração, que o Senhor ele possa nos redimir diariamente, que nós possamos celebrar essa vontade, esse desejo, esse anseio de estar na presença dele, porque é uma promessa. A paz é uma promessa. E aqui, Paulo finaliza: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que nós nos permitamos sermos consoladas e consolarmos umas às outras com estas palavras. Palavras de edificação, palavras de encorajamento, palavras de confronto, palavras de conforto, palavras de autoridade, palavras de direcionamento. Que nós possamos ter um coração inclinado para o trono da graça e que nós tenhamos entendimento no Senhor, que nós não podemos fazer nada sem Ele e que de fato nós precisamos entender quem Ele é e quem somos através dele. Amém? Nos encontramos na próxima leitura.